Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nova série de vídeos Dicionário da Elétrica. Aqui eu vou abordar vários temas, eu vou explicar para você o que significa e também falar a aplicação, como que a gente consegue aplicar nas áreas da elétrica esse termo. São termos que a gente usa no dia a dia, termos da literatura da elétrica e também da NBR 5410 e várias outras normas também, para que você entenda o que realmente significa aquele termo. Então, se você não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um link para você se inscrever no canal e também já vai deixando o seu like para dar uma força aí no canal. E se você tem alguma dúvida, escreve aqui embaixo, coloca nos comentários que eu vou tentar abordar esse assunto nos próximos vídeos. Então hoje o nosso assunto é montante e jusante. Então a gente pode entender, eu vou explicar para você o termo em si, o que representa e aplicar na elétrica. Então o montante e o jusante, ele é muito utilizado quando a gente vai falar em fluxo de água. Por isso eu desenhei um negócio aqui que é um rio. Vamos imaginar que isso aqui fosse um rio. Então ele é muito utilizado, esse termo, na questão de fluxo de água. Então num rio eu tenho montante do rio e jusante do rio. Então, por exemplo, vamos imaginar que isso aqui é um rio e esse negócio aqui é uma ponte no rio. Vamos imaginar que eu estou situado aqui e eu não sei onde está a ponte, eu não enxergo onde é que está a ponte. Então eu vou perguntar, a ponte ela está a jusante ou a montante do rio? Então onde seria a jusante? A jusante é a sequência, é onde segue o fluxo. Então onde segue o fluxo, nós temos a jusante. E aonde é a origem do fluxo, ou para cima do rio, ou para cima do fluxo, nós temos o montante. Então esse termo ele é muito utilizado na elétrica. Então lembre-se, a sequência do fluxo, a direção do fluxo é jusante. Vamos dizer assim, a parte de baixo, a parte inferior. E a parte superior é montante. Então subindo o rio é montante, descendo o rio é jusante. Isso nós estamos falando no termo de uma maneira geral, utilizando aqui o rio como referência. Mas na área da elétrica, nós também utilizamos como um fluxo, só que numa sequência da lógica da elétrica. Então vamos imaginar aqui, eu coloquei uma sequência muito utilizada nos quadros de distribuição para você entender melhor. Então vamos imaginar aqui a sequência, o fluxo da corrente elétrica. Então ele vai passar pelo DPS, a corrente elétrica vai ser alimentado aqui no DPS. Do DPS nós vamos passar para o disjuntor. Do disjuntor vai sair e vai passar pelo DR. E do DR vai alimentar lá os circuitos, vai alimentar a instalação. Então esse é o fluxo. DPS, disjuntor e DR. Então esse é o fluxo. Então, por exemplo, se eu quiser saber se o disjuntor ele está a montante ou a jusante do dispositivo DR, no caso aqui o IDR. Então quem que é a referência é o DR, é onde eu estou. Então eu quero saber se o disjuntor ele está a montante ou a jusante do IDR. Então o IDR é a referência. O que você me diz? Ele está a montante ou a jusante na sequência aqui que a gente viu, ó. Qual que é o fluxo aqui? Lembra sempre do fluxo. Então o fluxo da corrente está indo a jusante. O disjuntor ele está a montante do DR, porque a referência é o DR. Então sempre você vai prestar atenção quem é a referência. E é a partir dessa referência que você consegue entender quem é jusante, quem é montante. Na norma NBR 5410 fala muitas e muitas vezes sobre essa questão. Quando o dispositivo de proteção, no caso do dispositivo DR, quando ele está a jusante do disjuntor geral, aplica-se essa e essa situação. Quando esse dispositivo está a montante do disjuntor, aplica-se essa e essa situação. São situações diferentes. Então, sempre que eu tenho montante, é na parte superior, para trás. Sempre que é jusante, é na sequência. Não importa se está na horizontal ou se está na vertical, é a mesma coisa. Nesse caso aqui, vamos imaginar o disjuntor. O disjuntor ele está montante ou jusante do DPS. Então a minha referência é disjuntor. O disjuntor ele está a jusante do DPS. Então o disjuntor está a jusante, que é na sequência. Ó. Ele passa primeiro pelo DPS, depois vem para o disjuntor
e depois passa para o IDR. Então a pergunta é, o disjuntor está a montante ou a jusante do DPS? Ele está a jusante. A mesma coisa aqui, ó. Vamos imaginar, aqui a pergunta, ó. O disjuntor, ele está a montante ou a jusante do DPS? Olha a sequência do fluxo, então ele está a jusante. Não importa aqui se é na horizontal, se é na vertical, como que está a sequência do quadro. Pode ser que tenham vários elementos aqui no meio, não tem problema. Por exemplo, eu quero saber em relação ao DPS. O IDR está montante ou a jusante do DPS? Ó, o DPS está aqui, eu quero saber o IDR. Qual a referência do IDR em relação ao DPS? Então, o IDR ele está a jusante do DPS, porque ele está na sequência do fluxo. Se fosse invertido, por exemplo, eu quero saber, o DPS ele está a jusante ou a montante do IDR? O DPS, a montante ou a jusante do IDR? Então ele está a montante, porque ele vem antes na sequência do fluxo. Então, nesse exemplo aqui você consegue entender muita coisa da aplicação desses termos na área da elétrica. Então, jusante é a sequência, por onde já passou. Então, dali para frente, seguindo o fluxo. A montante é voltando atrás no fluxo. Seja fluxo de água, mas no nosso caso aqui também é o fluxo da corrente elétrica da sequência da nossa montagem. Ficou alguma dúvida? Coloca aqui embaixo nos comentários e também dá mais algumas dicas aí do que a gente pode falar, quais termos a gente pode abordar. Então, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.